Boa noite. A empresa que foi foco do nosso trabalho foi a Irani Papel e Embalagem S.A. O nosso grupo é composto pelos seguintes acadêmicos: Guilherme Gunter, Eliardo Peterman, Jadiel Rodrigues e Wendrio Oliveira. Ao longo do nosso trabalho, vamos apresentar todas as análises feitas através das demonstrações financeiras, os cálculos dos indicadores financeiros, a gestão de capital de giro e a conclusão com a nossa perspectiva sobre a empresa. Bom, a Irani Papel Embalagem S.A. é uma empresa de embalagens sustentáveis de papel, integrada com uma base florestal própria para a produção de celulose utilizada na produção de papel. A operação de seus negócios é a produção e a comercialização de embalagens sustentáveis de papelão ondulado e papel para embalagens sustentáveis. As principais matérias-primas são as florestas plantadas de pinu, fibra longa, de propriedade da companhia, e aparas de papel para reciclagem, no que se denomina economia circular. Agora vamos partir para as demonstrações contábeis da empresa, começando pelo balanço patrimonial. A gente pôde evidenciar uma redução de 1,81% no desempenho dos ativos totais nos anos de 2022 e 2023. E também uma diminuição no ativo circulante, uma diminuição bem mais impactante. Uma redução de quase 1/4 no caixa e equivalente de caixa, mais ou menos ali 24,7% do seu ativo com maior liquidez, e também uma queda muito importante nas aplicações financeiras. Houve uma retirada bem drástica ali de 62,8%. O ativo circulante total passou de 1.470 bilhões para 1.107 bilhões. Já com relação ao passivo circulante, houve também uma diminuição muito drástica de 48,4% no passivo circulante total, que resultaria numa redução de 599 milhões para 309 milhões, ou seja, caindo quase pela metade. Já o passivo não circulante, ele aumentou. Ele aumentou também não muito drasticamente, mas aumentou 3,93% no passivo não circulante total. Crescimento de 1.806 milhões para 1.877 milhões. E com relação ao crescimento no patrimônio líquido, ele aumentou significativamente, cerca de 13,7% no patrimônio líquido total, um crescimento de 1.125 milhões para 1.279 milhões. É um reflexo da retenção de lucros e melhora na posição financeira, né? Em resumo, essas demonstrações nos trouxeram que a empresa experimentou uma leve queda nos seus ativos totais, mas uma grande melhoria no seu patrimônio líquido, o que indica ou até sugere uma gestão financeira mais sólida e um uso mais eficiente dos recursos. Além disso, a redução das dívidas no curto prazo, ali o passivo circulante reduziu quase pela metade, e o aumento não tão significativo, mas o aumento nas dívidas de longo prazo. Ou seja, são sinais de que a empresa pode estar reorganizando sua estrutura financeira. O DRE da empresa, ele mostrou uma queda na receita líquida, uma queda ali de 5,5%, ou seja, ele reduziu de 1.679 bilhões, que era no ano de 2022, para 1.586 bilhões em 2023. Essa queda pode ter sido com relação aos volumes de venda ou até preço dos produtos, como os papéis e resinas sustentáveis. E já com relação ao custo dos produtos vendidos, o CMV, o CPV, ele foi diminuído também de 938 milhões para 911 milhões, acompanhando, claro, a queda da receita, O faturamento reduziu, consequentemente o custo dos produtos vendidos também reduz. E com relação ao lucro bruto e à margem bruta, ele também caiu 8,7% nesse período, cerca de 739 milhões, que foi do ano de 2022, para 675 milhões no ano de 2023, uma redução na margem bruta de 44% para 43,1%. Também teve uma redução nas despesas operacionais, muito ligado também com a redução da receita da empresa, As demonstrações operacionais, elas foram reduzidas de 159 milhões para 121 milhões, refletindo ali talvez até alguns esforços na retenção e contenção de custos,
Mas houve um aumento no lucro líquido, o que é muito interessante. O lucro líquido teve um leve aumento de 1,3%, subindo de 378 milhões para 383 milhões, mantendo uma margem líquida de 24,1%. Por que é importante esse aumento no lucro líquido? Quando a gente tem uma queda de receita, uma queda do faturamento da empresa, a gente normalmente sugere que vai ter uma redução do lucro líquido da empresa, que seria distribuído para os sócios, acionistas, enfim. E nesse caso não teve. Mesmo tendo uma queda na receita, a gente teve um lucro líquido mais saudável, provavelmente refletindo ali a redução dos custos e despesas operacionais. O que indica que a empresa, por mais que não tenha tido um resultado tão expressivo com relação ao seu faturamento, ou a melhoria, ou, enfim, o alcance de maior clientes, mesmo assim ela conseguiu conter gastos ali, reduzir talvez o custo da sua operação, para continuar tendo um resultado favorável para os seus acionistas. Boa noite, meu nome é Eliardo e eu vou falar um pouquinho sobre os índices de liquidez. Então, para começar, temos a liquidez geral, que é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, né? Dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Né? Somando todos esses valores, né? A gente tem um resultado aproximado ali de 0,69, né? Esse valor abaixo de 1 indica que a empresa tem menos ativos liquidados e realizáveis de longo prazo, né, do que suas obrigações totais. Em seguida, a gente tem a liquidez corrente, né, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então é 1.107.437 dividido por 309.264. Obtendo aproximadamente 3,58, né, que é considerado excelente, pois significa que a Irani tem ativos circulantes suficientes para cobrir suas dívidas de curto prazo, que isso é muito bom, né? Então, continuando, a gente tem a liquidez seca, que ela exclui os estoques da análise. Então, é calculada como ativo circulante menos estoques, dividido pelo passivo circulante. Então é 1.107.437 menos o estoque, né, que é o 120.872, dividido por 309.264, resultando em 3,19. Né? Indica uma boa cobertura das obrigações, mesmo, né, sem contar os estoques, né? E por fim, ali para finalizar os índices de liquidez, a gente tem a liquidez imediata, que ela considera o caixa e equivalentes. A fórmula dela é caixa dividido pelo passivo circulante. Então temos 459.050 dividido por 309.264, resultando ali aproximadamente 1,48, que significa que a empresa tem R$1,48 em caixa para cada R$1 de dívida de curto prazo. Então, um resumo, né, da liquidez. A Irani ela mostra uma boa saúde financeira, com capacidade para cumprir suas obrigações de curto prazo, né? Embora esse índice de liquidez esteja baixo, de liquidez geral ali, né? Isso merece um pouquinho de atenção. Mas, em resumo, assim, a Irani tem uma boa liquidez geral, né, ao todo, né? Agora será trabalhado os índices de rentabilidade, que aborda principalmente o resultado da empresa e também podendo abordar tanto o patrimônio líquido quanto o ativo. O primeiro índice é o giro do ativo, que relaciona a receita líquida com o ativo total. Nesse índice, mostra que a empresa gera 46 centavos de receita líquida para cada R$1 investido em ativo, o que é um valor bem expressivo, ainda mais considerando a natureza da empresa, por ser indústria que normalmente tem um ativo mais elevado. Mostra que a empresa consegue ter uma receita líquida expressiva, ainda assim. O segundo índice é a margem líquida, que relaciona
o lucro líquido e a receita líquida. E tem uma margem líquida de 24%, que é uma eficiência boa na conversão das vendas em lucro. E por último, a gente tem um índice que é bastante comum, que é a rentabilidade de patrimônio líquido, que correlaciona o lucro líquido e o patrimônio líquido. E mostra que a rentabilidade é muito elevada, que os acionistas estão tendo uma conversão de 30% em cima do valor investido por eles, o que é um valor muito bom e um indicativo muito interessante para a empresa. Agora vamos falar um pouco sobre prazos médios. Primeiramente, vamos falar sobre prazo médio de renovação de estoque. Na empresa Irani, as mercadorias ficam em média 48 dias em estoque antes de serem vendidas. Isso pode ser melhorado se bem estruturado o ciclo operacional da empresa, pois, quanto mais tempo a mercadoria fica em estoque, mais afeta o capital de giro da empresa. Então, esse é um fato a ser observado. Prazo médio de recebimento de vendas. A empresa leva cerca de 60 dias para receber o crédito das suas vendas, tempo médio em que o capital fica preso nas contas a receber antes de ser convertido em caixa. Não é o ideal, quanto menor, melhor, pois se a empresa possui obrigações a curto prazo, quanto mais cedo ela receber o crédito das suas vendas, mais cedo ela vai poder contar com aquele dinheiro para honrar suas obrigações. Prazo médio de pagamento de compras. A empresa leva em média 53 dias para pagar seus fornecedores. Isso indica um tempo em que o capital fica retido antes de quitar as suas obrigações. No caso, isso é vantajoso para a empresa, porque quanto mais ela retém esses valores financeiros para si, mais ela pode estar usando na empresa, né? Como, por exemplo, a aplicação financeira. Então, isso é bom, claro, respeitando ali o prazo de pagamento dos fornecedores, né? Vamos falar também sobre ciclo operacional. O ciclo operacional da empresa é de 108 dias, então isso significa que ela leva esse tempo para vender o seu estoque e receber o pagamento das vendas. Ao nosso ver, esse não é o ideal, pois indica lentidão no processo de vendas ou excesso de estoque. Então, isso é um fato bem importante que a gente apontou que deve ser melhorado, porque afeta diretamente o ciclo operacional da empresa, né? Porque ela está retendo aquilo ali, está tendo custo para gerar estoque, mas não está vendendo, por algum motivo. Bom, finalizando a parte de prazos médios, vamos falar sobre o ciclo financeiro. A empresa ela precisa de 55 dias de operações com recursos próprios ou de terceiros, pois, se for levar em consideração esse tempo de 55 dias para transformar o estoque inicial em vendas e receber o pagamento, ela não teria o fluxo de caixa ideal para honrar com as suas obrigações e dar continuidade com essas atividades, né? Ou seja, o ciclo operacional da empresa ele não está bom, porque ela está mantendo muita mercadoria em estoque, não está vendendo, o recurso não está entrando na empresa e isso vai acaba, né, na verdade, tendo uma necessidade de capital de terceiros, né, ou da própria empresa, o que não é o ideal, né, o certo seria ela vender mais a curto prazo para receber esses recursos e aplicar na empresa, né. E por fim, vamos fazer a análise do capital de giro, que é referente ao capital de giro e à sua liquidez de forma geral. O primeiro valor que temos é o capital circulante líquido, que é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, mostrando que a empresa tem a capacidade de cobrir com suas obrigações de curto prazo, ou seja, seus direitos de curto prazo são maiores do que suas obrigações de curto prazo. Isso é uma coisa boa. O segundo valor que temos é o capital de giro próprio, que é referente à diferença entre patrimônio líquido e ativo não circulante, que dá um valor negativo, que mostra que a empresa ainda precisa do capital de terceiros
para financiar o seu ativo não circulante. Isso não necessariamente vai atrapalhar sua operação, mas mostra que ainda falta um pouco de consolidação do patrimônio da empresa, ainda necessitando do capital de terceiros. E por fim, temos o valor do saldo da tesouraria, que é a diferença entre as disponibilidades e o restante do passivo não coberto pelo ativo, e dá um valor positivo, que mostra uma boa posição de liquidez imediata. Então, concluindo todo esse trabalho sobre a Irani, né? Então, os índices de liquidez, né? Eles mostram que a empresa tem uma segurança para cumprir essas obrigações de curto prazo, né? Em contrapartida disso, o capital de giro próprio negativo, ele pode mostrar uma dependência de capitais de terceiros, né? Para o financiamento de ativos de longo prazo. Nos índices de rentabilidade, a gente tem bons resultados. A margem líquida de 24% e um retorno sobre o patrimônio líquido de 30%. E reflete, né, uma eficiência na utilização desses recursos, né? Os prazos médios, eles indicam uma administração eficiente dos estoques, dos recebimentos e dos pagamentos, né? Refletindo em um bom ciclo financeiro, com um financiamento controlado. E também é importante, né, observar o recebimento das vendas para melhorar o fluxo de caixa e o ciclo operacional, visando reduzir o tempo que a empresa precisa para vender o seu estoque, né? Então, assim, a Irani Papai Embalagem S.A. ela tem uma estrutura financeira e operacional muito sólida, com um destaque para sua capacidade de gerar valor, mas com uma oportunidade, né, para otimizar a estrutura de capital de longo prazo e reduzir essa dependência de financiamentos externos, né? Então, esses resultados, eles servem como uma base para decisões estratégicas, né, visando o fortalecimento e a sustentabilidade financeira da empresa.